Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Queridos irmãos e irmãs, antes de iniciarmos nossa reflexão de hoje, convido a todos para uma breve oração. Fechem seus olhos, acalmem seus corações e vamos nos colocar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dom da fé e pela presença constante em nossas vidas. Ilumina nossos corações e nossas mentes, enquanto buscamos compreender e viver de forma mais profunda os mistérios da nossa fé. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa jornada espiritual, nos concedendo sabedoria e discernimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade e às vezes até um pouco de polêmica entre os católicos. Já repararam que muitos usam o terço ou as contas de um rosário como se fossem um colar? Pois é, vamos entender melhor essa prática e ver o que a Igreja tem a nos dizer sobre isso. Primeiramente, sabemos que o uso do terço como colar pode incomodar alguns católicos. Pode surgir a impressão de que o Santo Terço está sendo tratado de forma irreverente. Então, é correto ou não usar o terço em volta do pescoço? Vamos direto ao ponto. A Igreja não possui uma declaração oficial específica sobre o uso das contas do rosário como colar. Quando abençoado, o rosário ou terço se torna um sacramental, assim como outros sacramentais, como o escapulário, que é comumente usado ao redor do pescoço. Os santos e religiosos que promoveram o terço nunca nos disseram exatamente o que deveríamos fazer com as contas quando não estamos rezando. É interessante notar que até mesmo os religiosos encontraram formas criativas de guardar seus terços. Os dominicanos, por exemplo, costumam usar um terço preso aos seus cintos. E mais recentemente vimos a popularização de anéis e braceletes do terço, facilitando a oração. Agora é importante destacar que, enquanto alguns usam o terço como colar, tal como uma medalha religiosa ou um escapulário, isso pode ser uma prática comum e respeitosa em muitas culturas. Esse costume pode servir como um lembrete pessoal para rezar o terço. Contudo, usar um rosário, especialmente um que tenha sido abençoado, puramente como joia ou objeto de moda, sem a intenção de rezar, é considerado um uso impróprio do sacramental. Então, o que devemos considerar? A principal coisa a ter em mente é a intenção da pessoa. Se alguém estiver usando um terço ao redor do pescoço como um sinal de devoção e um lembrete para rezar, isso pode ser visto como algo positivo. No entanto, usar o terço de forma propositadamente zombeteira ou sacrílega, ou como uma identificação de gangue, o que já aconteceu, pode ser considerado pecaminoso. Portanto, se você usa o terço como colar, faça isso com o coração voltado para a devoção. Mergulhando um pouco mais fundo nessa questão do uso do terço como colar, é importante que todos nós entendamos que o terço ou o rosário não é apenas uma sequência de contas. Ele carrega um grande significado espiritual e é uma ferramenta poderosa de oração. Para muitos, o terço é um símbolo tangível da fé, um instrumento que nos ajuda a meditar sobre a vida de Cristo e os mistérios de nossa salvação. Para contextualizar, vamos dar uma rápida olhada na história do Rosário. A tradição do Rosário é antiga e está profundamente enraizada na prática devocional da Igreja Católica. São Domingos de Gusmão, no século XIII, é tradicionalmente creditado com a popularização do Rosário. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu a São Domingos e ensinou-lhe esta forma de oração, recomendando que fosse espalhada para fortalecer a fé dos fiéis. Os religiosos, ao longo dos séculos, adotaram diversas formas de carregar o terço consigo. Como já mencionamos, os dominicanos o prendem ao cinto, enquanto outros o guardam em bolsos ou bolsas.
sempre pronto para ser usado em momentos de oração. Nos tempos modernos, anéis e pulseiras de terço surgiram como uma forma prática e estilosa de ter o terço sempre à mão. Mas e quanto a usar o terço como colar, como já foi dito? Essa prática tem sido adotada em várias culturas e pode ser vista sob diferentes perspectivas. Por exemplo, em muitas comunidades latinas, usar o terço ao redor do pescoço é uma forma comum de expressar a fé. Para essas pessoas, é uma maneira de manter a devoção sempre próxima ao coração e uma lembrança constante de rezar. Entretanto, devemos estar atentos ao propósito com o qual usamos o terço dessa maneira. Como mencionado anteriormente, se for usado como uma declaração de moda ou sem qualquer intenção de oração, isso pode não refletir o verdadeiro valor e a santidade do rosário. O uso irreverente, zombeteiro ou como símbolo de algo negativo, como a identificação de gangues, definitivamente não está de acordo com o respeito que devemos ter por objetos sagrados. Para quem talvez esteja se perguntando por que o texto é tão especial, é bom lembrar que ele nos conduz através dos mistérios da vida de Jesus e Maria. Cada Ave Maria e Pai Nosso rezado nos aproxima mais da meditação sobre a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, e a coroação de Maria como Rainha do Céu. E não é apenas uma prática tradicional. Muitos santos e figuras espirituais testemunharam a eficácia do rosário em suas vidas espirituais. São João Paulo II, por exemplo, chamava o rosário de oração favorita. Portanto, quando usamos o terço, seja como uma ferramenta de oração ou um lembrete para rezar, estamos participando de uma rica herança espiritual que nos conecta com gerações de fiéis. Então, qual é a mensagem final aqui? Usar o terço como colar não é inerentemente errado, mas deve ser feito com a intenção correta. Se ele serve como um lembrete constante para você de sua fé e da importância da oração, isso pode ser um ato de devoção sincera. No entanto, nunca devemos perder de vista o seu verdadeiro propósito, ser uma ajuda na nossa caminhada de fé e na nossa vida de oração. Encorajo todos a refletirem sobre como usam e veem seus sacramentais. Vamos honrá-los e utilizá-los de maneira que melhor nos aproxime de Deus. E se você está buscando mais formas de se conectar com sua fé, não deixe de visitar nosso site Cantinho Yeshua. Lá você encontrará uma ampla variedade de artigos religiosos, tudo com descontos especiais e frete grátis. Visite-nos e descubra como podemos ajudar a fortalecer sua jornada espiritual. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Se este conteúdo ressoou com vocês, não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas impressões e, claro, se inscrever no canal para mais reflexões e ensinamentos sobre a nossa fé. Até a próxima e que Deus os abençoe abundantemente.